Fala, rapaziada, eu não podia deixar de gravar esse vídeo aqui depois de um jogo horroroso do Vasco contra o Atlético Goianiense em São Januário, em que o Vasco foi dominado pelo Atlético Goianiense durante a maior parte do jogo e no sufoco conseguiu empatar o jogo em 2-2. Esse Vasco é o retrato do Vasco nos últimos anos. E a gente não pode deixar aqui de falar, a gente não pode relativizar tudo que está acontecendo com o Vasco. Esse Vasco não me representa. O Pedrinho, Felipe, os amiguinhos da galera, essa nutelada vascaína aí que fez o que fez com o Vasco e não aceita, né, que quando a gente começa a conversar, começa a falar sobre a herança maldita, né? E essa herança maldita está em Salgado, Osório, Duque Estrada, os roxos e o amarelo, né? Os roxos e os amarelos aí que estão dominando o cenário político do Vasco da Gama. É uma vergonha. Eu, que vi o Vasco campeão muitas vezes, ver esse Vasco aí agonizando, cada vez pior, e vendo Pedrinho não aceitar as críticas, vendo o diretor Marcelo Santana não aceitar as críticas, para mim é lamentável e é muito doído ver tudo que está acontecendo. Infelizmente a gente não pode fazer muita coisa, porque se a oposição do Vasco é frouxa e só sabe falar e não age, não derruba tudo isso aí, quem somos nós, meros torcedores, para poder inverter toda essa situação? Cada jogo do Vasco eu sofro demais, sofri muito com esse jogo, achei que o Vasco jogou muito mal, não merecia ter empatado e a gente vai conseguir escapar de mais um rebaixamento no apagar das luzes. É triste, mas é verdadeiro, e a gente sabe que a justiça divina não beneficia o malandro, o ladrão, o mercenário, e mais cedo ou mais tarde a conta chega e ela está chegando bonitinho. Vocês podem colocar no Vasco, querer vender o Vasco para o maior magnata do mundo, porque pau que nasce torto nunca se endireita. Esse Vasco não tem solução diante de tudo que aconteceu no passado. O nosso presidente eleito, Levenciano, foi retirado porque eles não queriam que ele fosse o presidente do Vasco. E o Jorge Salgado administrou o Vasco por uma liminar e depois elegeu Pedrinho. Mas esses caras não vão prosperar. A gente está vendo aí um derretimento de reputação. Felipe Loureiro foi um excelente jogador, um vencedor, um vitorioso. Como técnico, é uma vergonha, é o amiguinho do presidente. E não vai mudar nada dessa realidade que se assolou no Vasco da Gama. É uma corja de pilantras e de vagabundos que um dia disse que as criaturas do pântano iriam embora do Vasco, quando na verdade as criaturas do pântano é que assumiram o Vasco. É isso, um abraço aí para vocês, durmam com esse barulho todo que o Vasco nos faz sentir esse mal-estar. É uma vergonha tudo isso que acontece com o Clube de Regatas Vasco da Gama.